Olá, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista Zona Sul. Mais uma vez estamos aqui juntos para refletir nesse domingo sobre um tema que nos ajude a superar, a suplantar esses momentos difíceis e complicados pelos quais nós estamos vivendo, né? E também que esse momento de reflexão nos ajude a fortalecer a nossa relação com Deus, a entender melhor como é Deus, o que Ele pode fazer na nossa vida, como nós devemos adorá-lo e servi-lo, né? Essas reflexões servem exatamente para isso, para nos fortalecer, para nos dar esperança, para nos conduzir em tempos de dificuldades, mas também em tempos de facilidades em nossas vidas, né? Nós nos reunimos, nós da Igreja Batista Orla Sul, nos reunimos aqui na Academia Cristã, pertinho do Shopping Center Recife, em Boa Viagem. Você é nosso convidado, se quiser estar presente com a gente no nosso culto às 17 horas de todos os domingos. Nós queremos hoje falar com você sobre o seguinte tema: a face oculta do Deus que nos ajuda. A face oculta do Deus que nos ajuda. E queremos começar, na verdade, com uma pergunta curiosa. Você sabe por que janeiro é janeiro? Por que janeiro tem esse nome, na verdade? Olha, cada mês do ano tem um significado para o seu nome, né? Para ter esse nome. No caso do mês de janeiro, ele se refere ao deus Janus da mitologia romana. Esse deus Janus, ele tinha uma curiosidade com ele. Ele não tinha uma face só, ele tinha duas faces. Uma voltada para frente e uma voltada para trás, né? Isso porque ele era tido na mitologia como o deus dos começos e dos finais, do futuro e do passado, né? Do olhar para frente e do olhar para trás ao mesmo tempo. E eu quero pegar essa imagem para dizer que, de certa maneira, no que se trata do tema gratidão, é como se Deus tivesse duas faces, uma visível e uma que é mais oculta e que a gente não valoriza muito. A face visível do Deus, de Deus no que se refere à gratidão, é o Deus das bênçãos, é o Deus que nos ajuda a conseguir coisas boas em nossas vidas, é o Deus que nos dá vitória, é o Deus da prosperidade, como se diz hoje em dia. A face oculta de Deus em relação ao tema gratidão é o Deus que nos ajuda a nos conduzir nos momentos de fracasso, de derrotas, de problemas, de dificuldades insanas pelas quais nós passamos em nosso viver. Essa face não é muito visível, nós não agradecemos muito quando Deus nos ajuda a passar pelos momentos difíceis, mas é mais fácil a gente agradecer nos momentos em que Ele nos ajuda a conseguir coisas boas. Mas entenda que não é papel de Deus apenas nos ajudar a conseguir bênçãos extraordinárias, mas é também papel de Deus, eu diria talvez principalmente, na verdade, nos conduzir em meio aos fracassos e dificuldades e problemas pelos quais nós passamos em nosso dia a dia. E para falar sobre esse tema, para falar sobre esse aspecto especificamente, nós queremos utilizar o texto de 1 Samuel no capítulo 7, a partir do versículo 2, que nos diz o seguinte: a arca permaneceu em Kiriat-Jearim. A arca aqui era uma arca feita para colocar as tábuas dos 10 mandamentos dentro. Então, era símbolo da presença de Deus. Era a coisa mais sagrada que o povo de Israel tinha naquela época, para representar justamente que Deus estava junto com eles naquele instante ali. Então, essa arca do Senhor permaneceu numa cidade chamada de Kiriat-Jearim, que significa cidade das florestas, durante muito tempo, diz o texto bíblico, no total 20 anos. Durante esse período, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se dos seus deuses estrangeiros, de suas imagens de Astarote. Astarote era uma deusa dos filisteus. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. E assim os israelitas se desfizeram das imagens de Baal e de Astarote e serviram somente ao Senhor a partir daquele instante. Então Samuel lhes disse: reúnam todo Israel em Mispá e eu orarei ao Senhor por vocês. E eles se reuniram em Mispá e tiraram água do poço e derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. Juiz era a figura do líder de Israel nessa época. Israel não tinha um rei nesse instante. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá,
mobilizaram o seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados, com muito medo. Não parem de clamar ao Senhor nosso Deus para que ele nos salve dos filisteus, imploraram a Samuel. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu ao Senhor como holocausto, como sacrifício ao Senhor. Suplicou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe deu ouvido. Então enquanto Samuel, na verdade, oferecia o holocausto aos filisteus, a Deus, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até o lugar abaixo de Bet-car, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades de Mispá e Gesana, e deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Na verdade, essa frase, até aqui nos ajudou o Senhor, esse nome Ebenezer, é o que mais caracteriza esse texto no conhecimento das pessoas que têm alguma familiaridade com a Bíblia. Mas isso vai muito além de simplesmente do estabelecer essa pedra de ajuda, né? Vai muito além, nós vamos ver aqui nessa reflexão. Que Deus tem nos ajudado, eu não tenho a mínima dúvida de jeito nenhum. Deus sempre nos ajuda e nos ajuda muito. E nos ajuda não somente, na verdade, a conseguir coisas boas na vida, mas também a passar por momentos difíceis e complicados em nosso dia a dia. A primeira coisa que eu quero destacar desse texto aqui é a seguinte: a face oculta de Deus, ela se apresenta quando nos ajuda a suportar derrotas imensas em nosso viver. A face oculta de Deus, ela se apresenta quando Ele nos ajuda a suportar derrotas incríveis, problemas e dificuldades em nossas vidas. Na verdade, essa história ela começa 20 anos antes do que eu acabei de ler para você nesse instante. Ela começa no capítulo 4 e não no capítulo 7 de 1 Samuel. E o que aconteceu 20 anos antes, para que eu possa estar recorrendo a isso agora para explicar para vocês? Veja bem, os filisteus eles sempre foram uma pedra no caminho do povo de Israel. Os filisteus era como se fosse uma pedra no sapato. Os filisteus era como se fosse um calo no pé dos israelitas. Eram os principais inimigos dos israelitas nesse instante. Os dois povos viviam sempre em guerra. E 20 anos atrás, no momento de guerra entre Israel e os filisteus, Israel perdeu tudo que podia ter perdido para os filisteus. Em primeiro lugar, eles foram para uma primeira batalha, e nessa batalha eles perderam 4.000 homens que foram mortos. E eles recuaram e disseram: não dá para a gente insistir nessa batalha, porque nós estamos completamente perdidos. Já morreram 4.000 soldados e nós não temos o que fazer. Então Israel recua, resguarda-se, volta ao seu acampamento e tem na visão deles uma brilhante ideia. Qual é a brilhante ideia? É dizer assim: nós vamos trazer a arca do Senhor que está em Siló, e nós vamos trazer essa arca para o campo de batalha, e certamente essa presença de Deus aqui no campo de batalha, através da arca do Senhor, vai nos dar a vitória. E assim acontece, eles trazem a arca é colocada dentro do acampamento. Quando essa arca chega dentro do acampamento israelita, há uma gritaria, um alarde, um brado enorme de fazer o chão tremer, diz o relato bíblico. E os filisteus que estão do outro lado começam a ficar com medo e dizer assim: os deuses israelitas chegaram ao acampamento deles, os deuses que ajudaram eles a derrotar, na verdade, o Egito, agora está com eles e nós estamos perdidos, porque nós nunca enfrentamos algo desse jeito, dessa natureza. E aí, os israelitas partem para essa batalha, agora com a presença da Arca do Senhor, cientes de que vão vencer a guerra. Só que o exército filisteu consegue vencer uma segunda vez em uma vitória absolutamente esmagadora. Os 7-1 dos filisteus contra Israel.
Não é bom a gente pensar em 7-1, mas tudo bem, me ocorreu essa ideia nesse instante agora. É como se fosse os 7-1 dos filisteus sobre Israel. Na verdade, os filisteus, eles conseguem matar 30 mil homens do exército israelita. 30 mil homens do exército israelita. Se na primeira batalha eles perderam 4 mil, na segunda batalha eles são dizimados completamente. Eles são derrotados de uma maneira humilhante. 30 mil pessoas morrem naquela batalha. Mas Israel não só perde 4 mil homens, 30 mil homens, Israel também vai perder nessa batalha Ofni e Finéias, que eram filhos do grande sacerdote Eli, que era o líder de Israel naquele instante. Eli já estava com 98 anos, não podia ir mais para frente de batalha. Os seus 2 filhos foram acompanhando a arca do Senhor e os 2 filhos de Eli também morrem. Pior do que isso, quando a notícia chega no acampamento, na cidade de Siló, onde está Eli, e Eli sabe que os seus 2 filhos morreram, ele também cai da cadeira que está sentado, bate com a cabeça e também morre naquele mesmo dia. Vejam quantas perdas, perde 4 mil homens, perde 30 mil homens, perde Ofni e Finéias, perde o sacerdote Eli, o grande sacerdote Eli, e também vai perder ainda, por tabela, a nora de Eli, que era, não é mencionado o nome dela, mas ela é esposa de Finéias, ela está grávida, prestes a dar à luz, quando sabe que o seu marido morreu, que o seu sogro morreu, que a arca do Senhor foi tomada, porque Israel também perde a arca do Senhor, que é levada para as cidades filisteias a partir dali, ela entra em trabalho de parto, tem a criança e ela também morre. E ela também morre naquele instante ali. Então vejam quantas perdas e quantas derrotas. 4 mil homens, 30 mil homens, Ofni e Finéias, o sacerdote Eli, a nora de Eli, todos eles morrem ao mesmo dia. E a Bíblia nos diz de uma maneira muito lacônica, né, que os sobreviventes deram meia volta e fugiram para as suas tendas. Os poucos que sobreviveram deram meia volta e voltaram para as suas tendas, fugiram para as suas tendas. É aqui, portanto, que se apresenta a face oculta de Deus, quando nos ajuda a suportar as grandes perdas. É aqui que se apresenta, em momentos como esses, que se apresenta a face oculta de Deus, nos ajudando a suportar as grandes perdas, derrotas que nós sofremos na vida. O povo de Israel, ele poderia ter sido completamente dizimado naquele dia ali. Poderia ter deixado de existir. Nós talvez não estivéssemos contando essa história aqui para vocês hoje, mas Deus os ajudou a suportar, na verdade, essa derrota acachapante, humilhante diante dos filisteus. Uma das piores derrotas, se não a pior derrota que o exército de Israel sofreu na antiguidade bíblica, relatando para a gente aqui hoje, atualmente. Mas nasce um menino, né? O filho de Finéias nasce. E a mãe, antes de morrer, ela coloca o nome dele de Icabode. Eu sei que esse nome é um nome meio estranho, né? Meio complicado. Não aconselho ninguém a colocar em seus filhos Icabode. Mas a tradução do nome Icabode é representativo daquele instante. Aquele menino nasce, na verdade, como um ponto de interrogação. Icabode significa onde está a glória? Onde está a glória? Porque a glória de Israel era justamente a arca do Senhor. E a última preocupação, na verdade, da mãe, ou dar o nome ao filho, era justamente isso, era saber onde é que estava a glória de Israel. Porque a glória de Israel tinha completamente desaparecido naquele dia. E a resposta para essa pergunta só vai existir 20 anos depois, com a história que eu acabei de contar, de ler para você aqui inicialmente. Ou seja, nos últimos tempos nós temos tido muitas perdas, e eu quero fazer analogia com a nossa própria situação atual. Nos últimos tempos nós temos sofrido muitas perdas. Temos sofrido perdas de emprego, perdas de relacionamento, principalmente perdas de vidas. São mais de 200 mil vidas que já se perderam em nosso país,
mais de 1 milhão de vidas perdidas no mundo inteiro. E nós precisamos desse suporte de Deus, nós precisamos dessa força que Deus nos dê para suportar as perdas, as derrotas que nós estamos tendo atualmente em nosso viver. Mas o nascimento de uma criança, ele é sempre um ponto de esperança. Ele é sempre um ponto de apoio, que a gente diz assim, para sobreviver, para começar novamente, né? Se sobreviveu alguma coisa dentro de você, suporte a dor que você está passando, suporte a perda que você está tendo, suporte, porque daqui a pouco a glória do Senhor poderá se apresentar mais uma vez diante de nós. Onde está a glória do Senhor? E a gente vai responder essa pergunta que foi feita com essa criança que nasceu, com essa história agora sim de Samuel, 20 anos depois. Esse é o contexto em que nós estamos inseridos. Mas grave muito bem no seu coração e seja agradecido a Deus pelos momentos em que Ele, na verdade, está dando suporte, ajudando você a suportar as suas dores, os seus problemas e as suas dificuldades no dia a dia. Teve gente que já perdeu pessoas, que eu sei que ainda estão sofrendo e chorando hoje a esse respeito. Eu sei que não está sendo fácil, mas suporte, porque se sobreviveu alguma coisa em você, talvez a glória do Senhor ela se apresente mais dia menos dia no seu viver mais uma vez. A segunda coisa que eu quero dizer é que a face oculta de Deus ela se apresenta quando nos ajuda a suplantar o medo. A face oculta de Deus ela se apresenta quando Ele nos ajuda a suplantar o medo. No versículo 7 do capítulo 7 que nós lemos para você, diz assim: ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados, ficaram com muito medo, na verdade. Nesse instante, 20 anos depois agora, os israelitas estavam reunidos numa cidade chamada Mispar com o sacerdote Elias, que havia os convocado para ali. E essa convocação era para que Elias orasse pelo povo de Deus, orasse pelos israelitas. Mas para os filisteus, que observaram aquele ajuntamento de todo Israel, era prenúncio de que eles estavam se preparando para uma guerra. E então os filisteus resolvem atacá-los mais uma vez. Não esperar que o exército de Israel se organize, mas, vamos dizer assim, preventivamente vamos atacá-los antes que eles nos ataquem. Confesso para vocês que uma terceira derrota para os filisteus naquele instante talvez representasse realmente o aniquilamento, né? O acabar com todo o povo de Deus naquele instante. Aquele povo que estava já combalido, né? Combalido, já estava esfacelado, já não tinha forças nem resistência. Há 20 anos subjugado pelos filisteus, não teria uma chance de sobreviver a uma terceira derrota de jeito nenhum. Eu quero fazer uma brincadeira aqui. Se você já apanhou 2 vezes de um mesmo sujeito, você não vai querer lutar a terceira vez com ele, vai? De jeito nenhum, né? Se o indivíduo já perdeu 2 lutas para alguém, é difícil ele querer arriscar a terceira. Se você perde a primeira, tudo bem, você diz assim, eu quero uma revanche, né? Como acontece com os lutadores de boxe, de MMA e etc. Mas se você já perdeu 2 vezes, para que você vai insistir a terceira vez? Então, daí vem todo o medo, todo o estar assustado do povo de Israel naquele instante. Na primeira vez que o exército de Israel lutou contra os filisteus, ele foi confiado na sua própria força. Na segunda vez que o exército de Israel lutou contra os filisteus, naquela que perdeu 30.000 homens, ele foi confiado na arca do Senhor, como se ela fosse um amuleto. E é por isso que Deus, na verdade, se afasta e não interfere e deixa que as coisas acontecem naturalmente. É porque eles estavam usando, na verdade, a arca do Senhor, símbolo da presença de Deus, como se fosse um amuleto. E isso não nenhum amuleto representa Deus. Nenhum amuleto representa Deus. Não adianta você querer usar perfume disso, rosa daquilo, não sei o que, não sei o que. Não adianta. Amuletos não funcionam. O que funciona, na verdade, é a nossa relação com Deus. E naquela época, dos 30.000 homens lá que morreram, a relação dos israelitas com Deus era completamente fracassada naquele instante. Então, da primeira vez eles vão confiados na sua própria força, da segunda vez eles vão confiados
na arca do Senhor como se ela fosse um amuleto, mas da terceira vez eles vão confiados na oração de Samuel e nas próprias orações que estavam fazendo ali. E eles dizem sim para Samuel, não pare de clamar, imploravam ele a Samuel naquele instante. Finalmente, Israel estava buscando a face oculta de Deus através da oração, que era justamente o caminho certo. Deus nos ajuda a suplantar os nossos medos quando nós oramos a Ele. Deus nos ajuda a suplantar os nossos medos quando nós oramos a Ele. Você está com medo de alguma coisa? Nós temos vivido realmente uma vida assustada, uma vida de medos nesse tempo de pandemia. Você está com medo? Ore ao Senhor, busque ao Senhor, clame ao Senhor. E Ele vai, na verdade, lhe ajudar a suplantar o seu medo através das suas orações nesse instante. Então, a primeira lição que a gente aprende desse texto é que a face oculta de Deus, ela se apresenta quando nos ajuda a suportar as dores, os sofrimentos e os problemas de nosso viver. A segunda lição que nós aprendemos é que a face oculta de Deus, ela se apresenta para nós quando nos ajuda a suplantar os nossos medos. E não é vergonha a gente ter medo não, viu, minha gente? Todos os personagens bíblicos, praticamente, eles tiveram medo, eles tiveram receio, eles tiveram temor de alguma coisa na vida dele. Aliás, uma das coisas que eu mais gosto na Bíblia, na verdade, é o fato de que a Bíblia, ela não é um livro de super-heróis. Ou melhor, eu diria assim, que ela é um livro de super-heróis que todos fracassaram, que todos tiveram medo, que todos mentiram, que todos tiveram dificuldades. São super-heróis humanos, plenamente humanos. Ela não alivia, ela não esconde, ela não torna ninguém perfeito de jeito nenhum. Não tem vidas espetaculares que não tenham um erro no meio do caminho aí, do Gênesis até o Apocalipse. Então, ter medo não é problema, ter medo não é dificuldade. Todos os personagens bíblicos praticamente tiveram medo, sim, em algum momento da sua vida. Mas essas pessoas, como humanas, como eu e você, elas conseguiram suplantar os seus medos através das suas orações, através, na verdade, da sua ligação com Deus. Era Deus que os fortalecia na hora que o medo aparecia. Então, veja a face de Deus se apresentando a você quando Ele lhe ajuda a suplantar o medo, suplantar mesmo, e apesar do medo a gente prosseguir em frente, seguir adiante. A terceira lição que a gente aprende desse texto bíblico é que a face oculta de Deus, ela se apresenta quando Ele nos ajuda a superar as longas esperas em nosso viver. A face oculta de Deus, ela se apresenta quando Ele nos ajuda a superar as longas esperas da vida. O versículo 2, que nós lemos logo no início aqui do capítulo 7, ele diz que a arca do Senhor permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos. 20 anos. Kiriat Jearim tinha uma colina, a casa de Abinadab, e o filho de Abinadab, chamado Eleazar, tinha ficado encarregado de guardar essa arca do Senhor. Depois dela passar 7 meses, na verdade, em poder dos filisteus, os filisteus desistiram de ter a arca com eles, porque a arca trazia sempre problemas e dificuldades para eles. Era uma peste de rato, era uma praga de tumores, mudava de cidade e acontecia a mesma coisa. Então eles disseram assim, esse negócio não é para ficar aqui, não. Tentaram colocar dentro de um templo de um deus chamado Dagon, e quando eles colocaram a arca ao lado da estátua de Dagon, diz a história que no outro dia a estátua de Dagon estava com o rosto em terra, estava no chão. E eles disseram, não, essa arca não deve ficar aqui, devolve para os israelitas, porque isso não vai funcionar de jeito nenhum. E a arca passou 7 meses de cidade em cidade, até chegar a voltar para Israel na casa de Abinadab. E lá ficou durante 20 anos. E o texto bíblico diz que durante esses 20 anos, todo Israel lamentava à espera de uma ação de Deus. E essa ação não acontecia. E essa voz de Deus não aparecia. Na verdade, a palavra lá do original é gemia. Durante 20 anos, Israel gemia, remoendo as suas derrotas, a sua dor, o seu sofrimento, as perdas que eles tinham tido.
e a espera, na esperança de que Deus pudesse novamente entrar em contato com eles. Você já passou por períodos de grande silêncio, em que parece que o céu virou chumbo, não é? E essa espera pesa a cada dia mais, e aquilo que você deseja, que você almeja, não acontece? Esperar não é fácil, esperar sempre é muito, muito, muito difícil, com certeza absoluta. Existe um momento em que os céus parecem, como eu disse, de chumbo, pesado sobre nós, e nós ficamos à espera da fala de Deus, daquilo que Deus quer nos comunicar, e isso não acontece. Essa ação de Deus não vem. Então, durante 20 anos, o povo de Israel sofreu dessa maneira. Entenda uma coisa, a perda, ela precisa ser suportada, como eu disse. A espera, ela precisa ser superada. Enquanto a perda, ela precisa ser suportada, porque não tem o que fazer, a gente precisa se conformar, aceitar a perda. A espera, por outro lado, ela precisa ser superada, porque, ao contrário, o tempo ajuda a gente suportar a perda. Ele vai diminuindo a dor, mas o tempo ele não ajuda no caso da espera, porque o tempo, na verdade, alimenta essa espera, faz com que a gente fique a cada dia mais angustiado, ansioso, querendo que as coisas aconteçam e elas não acontecem. Mas o tempo ajuda a sarar a perda, mas o tempo ajuda a alimentar a espera, e isso é terrível, não é fácil, é muito complicado em nosso dia a dia. Você talvez esteja na sua vida esperando que alguma coisa aconteça há muito, muito tempo, algo que é o seu sonho, sua meta, seu desejo, ou você livrar-se de alguma dificuldade e não tem acontecido, e você sabe o que significa o que eu estou lhe dizendo aqui nesse instante. Mas Deus, o Deus que nos dá forças para superar a espera, Ele um dia quebra o silêncio do céu. O Deus que nos ajuda a superar a espera, Ele nos ajuda de uma forma tremenda no momento em que Ele abre o céu e Ele grita, e Ele fala, e Ele troveja, como diz o texto bíblico aqui. No versículo que nós lemos diz assim: naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz de trovão. No momento da terceira batalha dos filisteus contra Israel, naquele momento, naquele instante ali, Deus ouviu a oração dos israelitas e falou, abriu os céus e falou através de um trovão. Esse trovão causa pânico no exército filisteus, e os israelitas conseguem derrotar, humilhar de uma forma completa o exército filisteu, finalmente, naquele instante, naquela hora ali. Ou seja, tenha calma. Um dia o seu gemido de dor e de sofrimento vai se transformar no trovão da vitória. Tenha calma, tenha paciência, porque se você buscar a Deus do modo correto, não confiar nas suas próprias forças, nem em amuleto nenhum, orar ao Senhor, com certeza, um dia Ele vai abrir a porta do céu e derramar bênçãos sobre sua vida, se você não desistir, se você não perder a sua fé, não perder a sua esperança. Desde o início dessa pandemia, talvez a gente esteja dizendo assim: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E até hoje, janeiro de 2021, a gente ainda está dizendo assim: até quando essa situação vai continuar do jeito que está? Essa expressão "até quando, Senhor" é uma expressão muito conhecida dos salmistas. Eles usam muito isso para representar esses períodos de longa espera, né, de sofrimento e de dor do povo de Deus. E a gente pode dizer do mesmo jeito assim: até quando, Senhor, nós vamos permanecer nessa situação complicada que nós estamos vivendo hoje, sem absolutamente indício nenhum de normalidade, nem no Brasil e nem em canto nenhum do mundo, por falar nisso, viu? O mundo também está quase que do mesmo jeito que estava em março de 2020, agora em janeiro de 2021. Mas entenda, nós temos um Deus que nos ajuda, e ajuda muito. Ele nos ajuda a suportar as perdas, Ele nos ajuda a suplantar
o medo, ele nos ajuda a superar as longas esperas do nosso viver e da nossa vida. Eu quero concluir tirando algumas lições a mais desse texto para a gente aqui. A primeira dessas lições é a seguinte: para além do estardalhaço das bênçãos, nós precisamos ver a face oculta de Deus nos ajudando em três coisas. Para além do estardalhaço de receber bênçãos, que é muito propagado hoje em dia, nós precisamos ver a face oculta de Deus nos ajudando em três coisas. A primeira delas, como eu disse para você, suportar as perdas, as dores, os sofrimentos que são irreversíveis pelos quais nós passamos. Segunda delas, a suplantar o nosso medo, porque medo é normal na nossa vida. E terceira delas, a superar as longas esperas, a ter paciência, a ter calma, a ter tranquilidade, porque Deus vai agir em determinado momento. A segunda lição que nós queremos tirar desse texto é que existe uma fórmula secreta de Samuel para que nós possamos ver a face oculta de Deus. Que fórmula secreta é essa? É bem simples. Quando os israelitas vão até ele pede que os israelitas façam três coisas para poder lhe orar. Ele diz: primeiro vão e arranquem os ídolos que vocês têm dentro de vocês. Baal, Astarote, esses deuses a quem vocês têm recorrido, pensando que eles vão resolver alguma coisa na vida de vocês. Então, arranque os ídolos que vocês colocaram dentro de vocês. E não só naquela época, mas hoje também nós temos vários ídolos em nossas vidas. Nós colocamos pessoas como se fossem nossos ídolos, não é? A quem nós seguimos cegamente através de redes sociais, cantores, palestrantes e etc, etc, etc. Nós temos ídolos que são o meu emprego, a minha família, a minha fortuna e etc. Então arranquem os ídolos que estão dentro de vocês, nos quais vocês põem a confiança de vocês. Essa é a primeira coisa. Confessem os seus erros, confessem que vocês erraram o alvo, vocês estabeleceram alvos para vocês que não eram alvos que deveriam ser estabelecidos também. E procurem preparar os seus corações para servir a Deus e somente a Deus. Essa é a fórmula secreta de Samuel para que a gente possa, na verdade, ver a face oculta do nosso Deus. Arranque os ídolos de dentro de você. Não confie nesses ídolos que você tem estabelecido dentro de um pedestal em sua vida, em cima de um pedestal em sua vida. Confesse que você tem errado os seus alvos, os alvos que você tem estabelecido não são os alvos que Deus quer para a sua vida. Ou seja, confesse os seus pecados, porque pecado lá no original é exatamente errar o alvo. E por último, prepare o seu coração para servir a Deus e somente a Deus. Aí sim você vai ter condições de ver a face oculta de Deus. Só assim, e essa é a terceira coisa que eu quero dizer, nós teremos a oportunidade de ver o nosso Ebenezer, ou ter o nosso Ebenezer. Diante da vitória de Israel, Samuel pega uma grande pedra, diz o texto bíblico, e a coloca ali como um marco, isso era comum naquela época, e chama essa pedra de Ebenezer. Ebenezer significa, na verdade, pedra de ajuda, somente isso, pedra de ajuda, nada mais do que isso. E adivinhe você onde foi a primeira derrota de Israel quando perdeu aqueles 4.000 homens e aqueles 30.000 homens? Exatamente numa cidade chamada Ebenezer. Isso significa que Deus pode reverter os fatos e as coisas em nossa vida e em nosso viver. Só assim é que nós poderemos utilizar a expressão de Samuel que diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou do Senhor é apenas uma expressão de gratidão nesse instante. Nada mais do que isso. Não é a tradução do nome Ebenezer, né? Ebenezer significa pedra de ajuda, somente isso. E ela pode ajudar o outro, como ajudou os filisteus no primeiro momento, e ela pode ajudar a nós, se nós colocarmos Deus como sendo a rocha de nossa vida. Aí sim, ele será a nossa pedra de ajuda, e não simplesmente um amuleto, como era a Arca do Senhor, ou tornou-se a Arca do Senhor naquele instante ali. Por isso que essa expressão é meio curiosa, né? Quando ele diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Parece que daqui em diante não vai nos ajudar? Não. Até aqui nos ajudou o Senhor, porque é uma expressão de gratidão, e a gratidão é olhar para o passado, e não para o futuro, né? Necessariamente. Então, Samuel está dizendo, até aqui nós temos um marco
de que Deus tem nos ajudado em tudo que nós fazemos. Que Deus, pois, queira nos abençoar e que a gente possa ser agradecido a Deus nesse domingo, porque Ele nos ajuda a suportar as perdas, Ele nos ajuda a vencer o medo, Ele nos ajuda a suplantar o medo, Ele nos ajuda, na verdade, a superar as grandes e longas esperas de nossa vida com fé. Ore ao Senhor, entregue sua vida a Ele, comece a caminhar com Ele e você poderá dizer: até aqui nos ajudou ou me ajudou o Senhor. Que Deus nos abençoe. Se você gostou dessa reflexão, que você possa dar o seu like, colocar aí que você gostou, fazer os seus comentários e divulgá-la com outras pessoas que você acha que vai ajudar também. Muito obrigado e até o próximo domingo, se Deus quiser. Uma boa semana.